Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Hoje são 70 dias ininterruptos da leitura da Bíblia Sagrada. Parabéns para você que chegou até aqui. Não pare, continue firme. Agora resta 30% aí para nós concluirmos esse projeto. Já passamos pela parte mais difícil. Parabéns, parabéns. Você é um vencedor. Chegou até aqui, não é um projeto fácil, mas eu sei que tem pessoas aqui que já leram mais de uma vez. E vamos juntos. Então, não está inscrito aqui no canal ainda? Aproveita a oportunidade para inscrever-se. Hoje a leitura é Ezequiel, capítulo 20. Em seguir, a seguir. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, os teus preceitos, conforme o teu querer, conforme o Espírito Santo nos orienta diariamente. Em nome de Jesus, amém. Ezequiel, capítulo 20, diz assim: Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias, desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram à minha frente. O Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isto. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade? Pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Então julgue, faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo o que eu, o Senhor, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu escolhi para eles, uma terra boa e rica, e a melhor de todas. Lhes disse: Joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os deuses, com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês, eu sou o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir ali no Egito a minha força, a minha ira. Porém, não fiz isso a fim de não trazer desonra ao meu nome, pois na presença do povo no meio do qual os israelitas estavam ouvindo, eu havia anunciado que iria tirá-lo do Egito. E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eu lhes dei os meus mandamentos, e lhes ensinei as minhas leis que dão vida a quem as cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem do que eu, Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltaram contra mim, desobedeceram às minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida para quem os cumprir. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto. Eu não o destruir, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que eu tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa e rica, a melhor de todas. Fiz este juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos, porém eu tive pena deles e não os matei, nem acabei com eles no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: Não guardem as leis dos seus antepassados, não guardem as leis que os seus antepassados fizeram, não sigam os costumes deles, nem se manchem com seus ídolos. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O Senhor fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim e desobedeceram as minhas leis, não guardaram os mandamentos que dão vida para quem cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. Porém, não destruí a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações que viram tirar o povo de Israel do Egito. Então fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado e adoraram a ídolos dos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei leis, mas e mandamentos que não produzem vida. Deixei que
se tornassem impuros, trazendo suas próprias ofertas. Deixei que matassem seus filhos mais velhos e oferecessem sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Por isso, homem mortal, contra os israelitas, que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles: os pais deles também me insultaram de outro modo, como a sua infidelidade, quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes. Eles viram quando eu trouxe para eles a terra que havia jurado dar-lhes. Eles viram os montes altos, as árvores que dão sombras, ofereceram sacrifício em todos eles. Eles me fizeram ficar irados por causa do sacrifício que queimaram, das ofertas e bebidas que trouxeram. Eu perguntei: que são esses lugares altos onde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo, eles têm sido chamados lugares altos. Agora, diga aos israelitas que eu estou dizendo: por que é que vocês precisam cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram? Porque tem que correr atrás dos ídolos deles? Até hoje vocês apresentam a mesma oferta e todos impuros por causa dos mesmos ídolos, queimando vivos seus filhos como sacrifício. E aí vocês, israelitas, ainda vêm me perguntar o que eu quero. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram o que querem, ser como as outras nações, como aquela gente que mora em outros países e adora árvores, pedras, mas isso nunca acontecerá. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que governei vocês com mãos fortes, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali julgarei cara a cara. Eu os condenarei agora, como condenei os seus antepassados no deserto de Sinai, diz o Senhor Deus. Eu os dominarei com firmeza, farei com que obedeçam a minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus. Diz: agora todos vocês israelitas continuem a adorar os seus ídolos, mas aviso que mais tarde terão que me obedecer e nunca mais desonrarão o meu nome, apresentando ofertas aos seus ídolos lá na terra de Israel, no meu monte santo, no monte alto de Israel. Todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me traga seus sacrifícios e suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Eu farei com que voltem dos países que estão espalhados, e ajuntarei então. Aceitarei os sacrifícios que vocês queimam, e assim mostrarei às outras nações que eu sou santo, quando eu os trouxer de volta a Israel, terra que prometi dar aos seus antepassados. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então vocês lembrarão a todas as coisas vergonhosas que fizeram, e como se tornaram impuros, ficarão com nojo de vocês mesmos por causa de todas as coisas más que fizeram. Vocês, israelitas, ficarão sabendo que eu sou o Senhor, pois não os trato como merece, por causa das suas ações más e perversas, mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu, o Senhor, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, olhe para o sul, fale contra o sul e profetiza contra a floresta do sul. Diga a essa floresta que escute, pois o Senhor Deus está dizendo o seguinte: vejam, escutem, vejam, estou acendendo um fogo que destruirá todas as árvores secas e todas as árvores verdes daí. Nada poderá apagar as chamas, elas se espalharão do sul, do norte, e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Senhor, que acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. E eu respondi: ó Senhor, meu Deus, não me faça dizer essas coisas, pois todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparação. Ezequiel capítulo 21. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, fale contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora. Avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isto: estou contra vocês. Vou tirar a minha espada e matar todos, tanto os bons como os maus. Usarei a minha espada contra todos, para o sul e ao norte. Todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, que, que não vou guardá-la. Homem mortal, fique gemendo como se o seu coração tivesse arrebentado de desespero. Vá para o lugar onde todos possam ver e solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo,
Responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderão a coragem, os corações deles ficarão cheios de medo, os braços ficarão moles, os joelhos tremerão. O tempo chegou, já está aqui, eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, profetiza, profetize, diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isto. A espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como relâmpago. Não pode haver alegria, pois o meu povo rejeitou todos os conselhos de castigo. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada, está afiada e polida para ser posta nas mãos de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo. E todos os líderes de Israel, eles serão mortos como todo o resto do meu povo. Bata no peito em sinal de desespero. Pondo, estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas as coisas acontecerão a eles. Eu sou o Senhor Deus a quem está falando. Agora, homem mortal, profetize, bata palmas, e a espada ferirá muitas vezes. E é uma espada que mata, uma espada que produz terror à matança. Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar. Estou ameaçando a cidade deles com a espada que brilha como relâmpago e que está pronta para matar. Espada afiada, corte à direita e à esquerda, corte em todos os lados para onde você virar. Eu também baterei palmas e a minha ira passará. Eu, o Senhor, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, marque 2 estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com a sua espada. 2 devem começar no mesmo país. Ponha placas indicando as estradas que dividem as 2. Uma placa mostrará ao rei o caminho para a cidade amonita de Rabi, e a outra para Jerusalém, a cidade de mulheres, que fica em Judá. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada, e a fim de saber o caminho tomar, ele sacode as flechas, faz perguntas aos seus deuses e examina o fígado de seus animais que foi oferecido em sacrifício. Agora a sua mão direita está segundo a flecha marcada com a palavra Jerusalém. É para o rei da Babilônia ir soltar gritos de guerra, para preparar máquinas, derrubar muralhas, colocá-las na frente dos portões, levantar rampas e terrores de ataque. O povo de Jerusalém não quer acreditar nisso por causa dos acordos que eles fizeram. Mas esta profecia é para fazer com que lembrem dos seus pecados. É um sinal de que serão presos. Isso é o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Todos podem ver o seu pecado. Todo o mundo sabe quando vocês são culpados. Em cada ação que praticam, vocês mostram. Vocês estão condenados e eu entregarei aos seus inimigos. Vocês, governador de Israel, perverso e não teme a Deus. Por isso, o dia do seu castigo final, também está chegando. A sua coroa, o seu turbante serão tirados. As coisas não vão continuar como estão. Os pobres terão poder e os que estão no poder serão rebaixados. Destruição, destruição, sim, destruirei a cidade, mas isso não acontecerá até que venha aquele a quem vou entregar a cidade. Eu, Senhor Deus, falei. Homem imortal, profetize, anuncie aquilo que eu, Senhor, estou dizendo aos amonitas que estão insultando o povo de Israel. A espada está pronta para destruir, está polida para matar, está brilhando como um relâmpago. Os amonitas e suas visões são falsas, e as suas profecias são mentiras. Vocês são maus, perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final. Espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, venham a sua espada na bainha. Eu os julgarei no lugar onde foram criados, na terra onde nasceram. Quanto a minha ira cair sobre vocês, ela os queimará como labareda de fogo, e eu os entregarei a homens violentos, preparados para destruir. Vocês serão destruídos pelo fogo,
o seu sangue será derramado no seu próprio país. Ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 22. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, você está pronto para julgar a cidade que está cheia de assassinos? Mostre a ela todas as coisas vergonhosas que tem feito. Conte a ela aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Você, cidade assassina, matou muitas pessoas do seu próprio povo e se tornou impura, fazendo ídolos e os adorando. Por isso, o tempo do seu castigo está cada vez mais perto. Você é culpada dessas mortes que se tornou impura por causa dos ídolos que fabricou. E por isso o seu dia está chegando, o seu tempo acabou. Por isso que deixei as outras nações começarem a zombarem de você. Países de perto e de longe caçoam de você por ter fama de cidade de desordeiros. Todas as autoridades de Israel confiam na sua própria força e cometem assassinatos. Na cidade, ninguém honra o pai nem a mãe. Vocês maltratam o estrangeiro que moram no meio de vocês e exploram as viúvas e órfãos. Vocês não respeitam os lugares sagrados nem guardam o sábado. Uns dizem mentiras a respeito dos outros, porque por causa disso são mortos. Alguns comem sacrifícios oferecidos aos ídolos, outros estão sempre satisfeitos em as suas paixões, outros têm relações sexuais com as mulheres do próprio pai, outras ainda obrigam mulheres que estão menstruadas a ter relação com eles, cometem adultério e seduzem as suas noras, as suas meias-irmãs. Alguns dos seus moradores matam por dinheiro, outros emprestam dinheiro a juros, ficam ricos explorando os pobres irmãos, os próprios irmãos israelitas. Eles esqueceram de mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Vou acabar com as suas roubalheiras, com os seus crimes de morte. Vocês pensam que ainda ficarão alguma coragem ou força bastante para levantar a mão quando eu acabar de agir contra vocês? Eu, o Senhor, estou falando e mantenho a minha palavra. Espalharei o seu povo por todos os países e nações, e porei um fim em todas as suas más ações. Assim as outras nações olharão com nojo para vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me disse: Homem mortal, os israelitas não têm valor para mim. Eles são como uma mistura de cobre, estanho, ferro e chumbo que sobra depois que a prata é refinada na fornalha. Agora eu, o Senhor, estou lhes dizendo que eles são tão inúteis como essa mistura. Reunirei todos em Jerusalém, como se fossem minério de prata, cobre, ferro, chumbo, estanho, jogados numa fornalha de refinação. A minha ira, o meu furor os derreterão, assim como o fogo derrete o minério. Sim, eu os ajuntarei em Jerusalém, porei fogo debaixo deles e os derreterei com a minha ira. Eles se derreterão em Jerusalém, assim como a prata é derretida na fornalha, e ficarão sabendo que eu, o Senhor, derramarei sobre eles a minha ira. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: Homem mortal, diga aos israelitas que a terra deles é impura e que eu estou castigando por causa da minha ira. As suas autoridades são como leões rugidos que acima dos animais que matam as pessoas, tiram as suas propriedades e as suas riquezas, e por causa dos seus crimes de morte deixam viúvas muitas mulheres. Os sacerdotes desobedecem a minha lei, que não tem respeito por aquilo que é santo, não fazem diferença entre o que é santo e o que não é, não ensinam a diferença entre as coisas puras e impuras, não respeitam o sábado. Como resultado disso, o povo de Israel não me respeita. As autoridades são como lobos que despedaçam os animais que matam para enriquecer. Os profetas escondem esse pecado como quem pinta de branco uma parede. Eles têm visões falsas e fazem falsas profecias, afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas o Senhor não falei com eles. Os ricos enganam e roubam, eles maltratam os pobres e exploram os estrangeiros. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Por isso, farei cair fogo da minha ira sobre eles e destruirei com castigo pelo que eles têm feito. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel capítulo 23. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, era uma vez duas irmãs que moravam no Egito. Quando era jovem, elas perderam a virgindade e se tornaram prostitutas. A mais velha se chamava Oolá, que representava Samaria, a mais nova Oolibá, que representava Jerusalém.
Eu casei com as duas e elas me deram filhos, embora fosse minha, Oliá continuou a se prostituir e estava louca pelos seus amantes da Assíria. Eles eram soldados de uniformes vermelhos, nobres oficiais graduados, todos eles jovens, atraentes, oficiais da cavalaria. Ola foi prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando a ídolos assírios. Ela continuou o que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha, os homens dormiam com ela e a maltratavam como prostituta. Por isso eu a entreguei aos seus amantes assírios, a quem ela tanto desejava. Eles a deixaram nua, prenderam seus filhos e filhas, depois a mataram como uma espada. Em toda parte, as mulheres falavam a respeito do fim que ela teve. Apesar de ter visto isso, o Olibá se tornou uma prostituta ainda mais sem vergonha e imoral do que a irmã. Ela também se apaixonou pelos nobres, pelos oficiais assírios, soldados de uniformes vistosos e pelos oficiais de cavalaria, todos os jovens simpáticos. Vi que ela era totalmente imoral. Assim, a segunda irmã seguiu o mesmo caminho da primeira. Olibá se afundou cada vez mais na imoralidade. Foi atraída pelas figuras esculpidas na parede e pintadas de vermelho vivo. Eram figuras de altos oficiais da Babilônia. Eles usavam cinturões e turbantes de luxo. Logo que viu as figuras desses oficiais, Olibá se apaixonou-se por eles e mandou que mensageiros fossem falar com eles na Babilônia. Os babilônios vieram para ter relações com Olibá. Eles se aproveitaram dela e cometeram com ela tantas imoralidades que ela ficou com nojo deles. Olibá ficou nua em público e todo o mundo ficou sabendo que era prostituta. Eu fiquei revoltado contra ela, como havia ficado com a sua irmã. Ela afundou cada vez mais na prostituição, fazendo como nos tempos de moça, quando era prostituta no Egito. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos do seu desejo como jumentos e cavalos. Assim, o Olibá, o Olibá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, tanto os homens apalpavam seus seios e você perdeu a virgindade. Por essa razão, eu, Senhor Deus, estou dizendo isto é a você, Olibá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você e os trate para que os cerquem, trarei para que os cerquem. Vou trazer todos os babilônios, todos os caldeus das cidades de Pecode, de Seô, Soá, de Coa, e todos os assírios, todos eles são jovens oficiais, nobres, simpáticos, todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria do norte. Eles atacarão, trazendo grandes exércitos com carros de guerra e carretas de mantimentos armados com escudos e capacetes. Eles cercarão você. Eu entregarei eles a eles e eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas e matarão seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabei com a sua imoralidade, acabarei com a sua imoralidade, com a prostituição de que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz, isto é, eu o entregarei nas mãos daqueles que você odeia e que você tem nojo, porque eles odeia. Tirarão tudo aquilo que você conseguiu com o seu trabalho e largarão completamente nua, como se fosse uma prostituta por causa da sua imoralidade, da sua prostituição. Esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã. Foi por isso castiguei você também, como castiguei a sua irmã. O Senhor Deus diz: você receberá o copo da sua irmã. Você, da sua irmã, que é largo e fundo, todos vão caçoar e zombar de você. O copo está cheio, o copo da sua irmã
Samaria, cheio de medo e desgraça. Vai trazer para você embriaguez e dor. Você receberá até esvaziá-lo. Depois, você beberá até esvaziá-lo. Depois de quebrar, o quebrará e com o casco rasgará os seus seios. Eu, o Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas, portanto sofrerá por causa das suas imoralidades e da sua prostituição. O Senhor me disse: homem mortal, você está pronto para julgar o Olá e o Olibá? Então acuse-as das vergonhas que têm feito. Elas cometeram adultério e assassinato. Cometeram adultério com ídolos e mataram filhos que geraram para mim. Elas ofereceram os meus filhos para serem mortos em sacrifício aos seus ídolos, e isso ainda não foi tudo o que fizeram. Também profanaram o meu templo e quebraram o sábado que havia mandado guardar. Mataram os próprios filhos como sacrifício a ídolos. Naquele mesmo dia vieram ao meu templo e o profanaram. Olá e Olibá enviaram mensageiros para convidar homens de longe, e eles vieram. Elas tomaram banho e pintaram os olhos, enfeitaram com joias. Sentaram-se numa bela cama, com uma mesa bem posta diante deles, e sobre a mesa puseram incenso e azeite que eles tinham dado. Então ouviu-se o barulho de uma multidão alegre, e entrou um grupo de homens no deserto. Colocaram pulseiras nos braços das mulheres, lindas coroas nas cabeças. E eu disse a mim mesmo que eles estavam usando como prostituta uma mulher gasta pelo adultério. Muitas vezes eles voltaram a estar com essas prostitutas, tomaram a se encontrar com Olá e Olibá. Essas mulheres imorais, homens direitos, vão condená-las por adultérios e assassinato, porque elas adulteraram e as suas mãos derramam sangue. O que o Senhor diz é isto: tragam uma multidão para pôr medo nelas e roubar o que elas têm. Qual a multidão? Que a multidão jogue pedras nessas duas mulheres e ataque com espadas, mate seus filhos, ponha fogo nas suas casas. Acabarei com a imoralidade que há no país inteiro, como um aviso para que nenhuma mulher cometa adultério, como essas duas cometeram. Quanto a você, as duas irmãs, eu castigarei pela sua imoralidade e pelo seu pecado de adorar ídolos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 24. No ano 9 do nosso cativeiro, no dia 10 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, escreva a data de hoje, porque este é o dia que o rei da Babilônia está começando o cerco de Jerusalém. Conte ao meu povo rebelde esta preparação, conte ao povo rebelde esta preparação que eu, o Senhor, tenho para eles. Ponha a panela no fogo e encha com água. Coloque dentro dos melhores pedaços de carne alcatra e o filé. Encha também a panela com os melhores pedaços de carne com osso. Pegue a carne da melhor carneiro e amontoe lenha também debaixo da panela. Deixe a água ferver, fervam os ossos e a carne. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: ai da cidade de assassinos. É como uma panela enferrujada que nunca foi lavada. Tira-se de dentro dela a carne, pedaços por pedaço, e não sobra nada. Havia crime de morte na cidade, mas o sangue não foi derramado no chão, onde o pó o poderia esconder. O sangue foi derramado sobre rocha nua. Deixei o sangue ali, onde não pode ser escondido, onde com ódio estava pedindo vingança. Por isso o Senhor Deus está dizendo o seguinte: ai da cidade dos assassinos, eu mesmo empilharei lenha para a fogueira. Traga mais lenha, acenda fogo, cozinhe carne, deixe o caldo ferver até secar, que os ossos fiquem torrados. Agora deixe a panela vazia em cima das brasas, até que fique vermelha. Assim o fogo acabará com a ferrugem, a panela deixará de ser impura. Trabalho perdido, toda a ferrugem não vai desaparecer nas chamas. Jerusalém e os seus atos imorais chamaram você. Eu tentei purificá-la, mas você continuou impura. Você não será pura de novo até que sinta toda a força da minha ira. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Chegou a minha hora, agora de agir. Não esquecerei dos seus pecados, não terei nem dó nem piedade. Você será castigado pelo que tem feito. Eu, o Senhor, Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe vou levar aquela que você mais ama
não reclame, não chore, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça os gemidos, não ande sem chapéu ou descalço como sinal de luto, não cubra o rosto, nem coma comida de que oferecem os sepultamentos. De manhã eu estava falando com o povo, à noite a minha esposa faleceu. No dia seguinte fiz como o Senhor havia mandado. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Aí eu disse: o Senhor falou comigo e disse para dar a vocês, israelitas, essa mensagem. Vocês estão orgulhosos porque o templo é tão firme, vocês gostam de olhar para eles e para ele e visitá-los. Porém, o Senhor Deus tornará impuro o seu filho, a sua filha, ficarão em Jerusalém, serão mortos na guerra. Aí vocês vão fazer o que eu, aí vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão comida, nem oferecerão nos sepultamentos. Vocês não andarão nem de chapéu, nem descalço, nem vão por luto, nem vão chorar por causa dos seus pecados. Vocês se acabaram e ficaram gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. O Senhor diz que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o Senhor. O Senhor diz: agora, homem mortal, vou tirá-lo, vou tirar deles o templo que é firme, que era o orgulho e a alegria deles, que gostavam tanto de admirar e de visitar. E também vou tirar os seus filhos e as suas filhas. No dia em que eu fiz isso, que, alguém que escapar da destruição virá para contar o que aconteceu. Nesse dia você poderá falar outra vez e conversar com aquele que escapou. Nesse dia você será um sinal para os israelitas e eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 25. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso, vou deixar que as tribos do deserto oriental conquiste vocês. Esses povos montarão os seus cavalos no país de vocês e ficarão morando ali. Eles comerão os frutos e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, que o Senhor Deus está dizendo é isto. Vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso eu os entregarei às outras nações, para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei plenamente, de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país. Vocês mesmo, aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse. Moabe disse que Judá é um de todas as outras nações, é como as outras nações. Por isso deixei que as cidades que defendem fronteiras de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão mais importantes: Bet-Jesimote, Baal-Meon, Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe juntamente com Amon. Assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã, por meio do meu povo de Israel. Me vingarei de Edom, ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão que é sofrer a minha vingança. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse: os israelitas foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filístia. Eu os castigarei durante a minha vingança será completa. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 26. No 11º do nosso cativeiro, no 11º ano do nosso cativeiro, no primeiro dia do mês
O Senhor falou comigo de novo e disse: Homem mortal, o povo da cidade de Tiro está se alegrando por causa de uma coisa. Eles estão gritando: Jerusalém, a nossa rival no comércio, está arrasada, as suas portas se abriram para os estranhos, e com a sua derrota nós vamos enriquecer. Agora que eu, o Senhor Deus, estou dizendo isto, cidade de Tiro, eu estou contra você. Vou fazer muitas nações, vou trazer muitas nações para lutarem contra você. E elas virão com as ondas do mar, como as ondas do mar. Elas destruirão as muralhas da sua cidade e derrubarão as suas torres. Eu, aí eu varrerei o pó e deixarei a rocha nua. Os pescadores estenderão as redes para secarem em cima dela, ali no mar, onde se encontram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As nações vão atacar e roubar Tiro, e com as suas redes e com as suas espadas vão matar aqueles que vivem nas cidades que estão perto, em terra firme. Aí a cidade de Tiro ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. Eu vou trazer a Babilônia, o rei Nabucodonosor, o mais poderoso de todos os reis, para atacar Tiro. Ele virá do norte com um exército forte, com cavalos e carros de guerra, e com cavalaria. Aqueles que vivem perto das cidades que estão em terra firme serão mortos na batalha. O inimigo cavará trincheiras, fará rampas de ataque e levantará um muro de escudo contra você. Com máquinas de lança-pedra, eles derrubarão as suas muralhas, e com as barras de ferro derrubarão as suas torres. Os seus cavalos levantarão nuvens de pó que cobrirão você. Quando eles passarem pelos portões das cidades conquistadas, o barulho dos cavalos deles puxando carretas e carros de guerra, fará tremer as suas muralhas. Os cavaleiros deles invadirão as suas ruas, matando o seu povo à espada. As suas fortes colunas serão jogadas no chão. Os seus inimigos roubarão as suas riquezas e as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. Eles jogarão no mar as pedras e a madeira e o entulho. Acabarei com as suas canções e farei parar a música das suas liras. De você só deixarei uma rocha nua, onde os pescadores estenderão as redes para secar. A cidade nunca mais será reconstruída. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz isto à cidade de Tiro: quando você for conquistada, e o povo que vive no litoral ficará apavorado, com os gritos daqueles que forem feridos de morte. Todos os reis das nações do litoral descerão dos seus tronos, tirarão os seus mantos e as suas roupas bordadas, e tremerão de medo, sentarão no chão. Quando virem o que aconteceu com você, eles terão tanto pavor que ficarão tremendo sem parar. Eles cantarão para você este cântico fúnebre: a cidade formosa está destruída, os seus navios foram varridos dos mares. O povo desta cidade dominava os mares e metia medo em todos os que viviam no litoral. Agora, no dia em que a cidade caiu, as ilhas estão tremendo, os seus moradores estão apavorados com tanta destruição. O Senhor Deus diz: farei você virar uma cidade deserta, como as cidades arrasadas, onde não mora ninguém. Cobrirei você com as águas profundas do mar. Eu a jogarei no mundo dos mortos, onde você estará com gente que morreu há muito tempo, e abandonarei nesse mundo que fica debaixo da terra, esse país de ruínas antigas, e você ficará junto com os mortos. Em você, Tiro, nunca mais haverá ninguém, e você não voltará a ocupar o seu lugar no mundo dos vivos. Farei de você um exemplo horrível, a esse que será o seu fim. As pessoas vão procurá-la, mas ninguém a encontrará. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 27. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, cante um cântico fúnebre para Tiro, aquela cidade que fica à beira do mar e faz comércio com todos os povos que vivem no litoral. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto: Tiro, você se orgulhava da sua beleza perfeita. O mar é o seu lar. Os seus construtores fizeram parecida com um belo navio. Na construção, usaram pinho do Monte Hermon, e para o mastro usaram um cedro do Líbano.
pegaram carvalho de Bazã para fazer ramos, fizeram o seu convés de pinho de Chipre e o enfeitaram com marfim. As suas velas eram de linho bordado do Egito, velas reconhecidas de longe, e os seus toldos eram de tecido fino e de púrpura de ilha de Chipre. Ó Tiro, os seus marinheiros eram seus próprios homens experientes, e os seus remadores eram as cidades de Sidom e de Arvade. Os carpinteiros do navio eram homens de Biblos, bem preparados. Marinheiros de todos os navios do mar faziam negócios nas suas lojas. Soldados da Pérsia, da Lídia, da Líbia serviam no seu exército. Eles penduravam os seus escudos e capacete nas suas barracas. Eles conquistaram a glória para você. Soldados de Arvade ficavam de guarda nas muralhas. E homens de Gamade guardava as suas torres. Eles penduravam seus escudos nas suas paredes. Foram estes que fizeram com que você ficasse bonita. Você fazia negócios na Espanha em troca de muita mercadoria. Você recebia prata, ferro, estanho, chumbo. Você fazia negócios na Grécia, Tubal e Meseque e trocava suas mercadorias por escravos e objetos de bronze. Você trocava suas mercadorias por cavalos comuns, por cavalos de guerra e por mulas de Bet-Tagarmá. A gente de Rhodes negociava com você em troca os seus em troca dos seus artigos. Moradores de muitas terras do litoral davam a você marfim e madeira do ébano. O povo da Síria comprava os seus muitos produtos e as suas mercadorias. Em troca das suas mercadorias, eles davam esmeralda, tecido de púrpura, bordados de linho fino, corais e rubis. Judá e Israel pegavam as suas mercadorias em trigo e diminite, mel, azeite, especiarias. Damascus negociavam com quem? Com você. E em troca dos seus muitos produtos, davam vinho de Hebron e lã de Saar. Deusal traziam para você vinho, ferro trabalhado e especiarias que trocavam pelos seus artigos. Em troca dos seus produtos, o povo de Dedã oferecia mantas para cavalo. Os árabes e as autoridades de Quedar pagavam as suas mercadorias com carneiros e bodes. Em troca das suas mercadorias, os negociantes de Sabá e Ramá davam as mais finas especiarias, pedras preciosas e ouro. As cidades de Arã, Cane e Éden, os comerciantes de Sabá, as cidades de Assur e Quilmade, todos faziam negócio com você. Eles lhes vendiam roupas de luxo, tecido de púrpura bordados, tapetes de vários cortes e cordas e cordões bem trançados. As suas mercadorias eram levadas em grupo de grandes navios cargueiros. Tiro, você parecia um navio no mar, carregado com grandes carga pesada. Você e seus remadores levavam você para o alto mar. O vento leste o fez afundar longe da terra. Toda a riqueza da sua mercadoria, todos os marinheiros de tripulação, os carpinteiros de navio, os seus comerciantes, cada soldado que estava no lugar, todos se perderam no mar. Quando o navio se afundou, os gritos dos marinheiros que se afogavam foram ouvidos até a praia, e todos os marinheiros foram para a terra firme. Todos eles choram amargamente por você, jogaram pó na cabeça e rolaram nas cinzas, em sinal de tristeza. Por sua causa, eles rapam a cabeça, vestem roupa feita de pano grosseiro, chorando com o coração amargurado. Eles cantam para sempre esta canção triste. Quem pode se comparar com Tiro, que agora está em silêncio no meio do mar, quando as suas mercadorias eram carregadas através dos mares? Você satisfazia a muitas nações com a riqueza dos seus bens. Você enriqueceu os reis da terra. Agora você está no fundo do mar, está afundada nas profundezas do oceano, e os seus bens
e todos aqueles que trabalhavam para você desapareceram junto com você no mar. Todos os moradores do litoral estão apavorados com o que lhe aconteceu. Até os reis estão apavorados e o medo está escrito na cara deles. Você se acabou para sempre. E os comerciantes do mundo inteiro estão apavorados de com medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com você. Ezequiel capítulo 28. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao rei da cidade de Tiro que eu, o Senhor, o Deus, digo isto a ele. Cheio de orgulho, você diz que é um Deus. Diz que, como Deus, você está sentado num trono, cercado pelos mares. Você quer ser um Deus, porém é mortal, e não divino. Você pensa que é mais sábio do que Daniel. Pensa que ninguém pode esconder de você nenhum segredo. A sua sabedoria, a sua inteligência o enriqueceram. Com tesouros de ouro e prata, você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. Pois agora eu, o Senhor Deus, digo isto. Você pensa que é sábio como um Deus, por isso eu farei com que os estrangeiros muito cruéis o ataquem. Eles destruirão todas as riquezas que você conseguiu com a sua inteligência e sabedoria. Eles matarão e mandarão para um túmulo de água. Quando eles chegarem para matá-lo, será que você vai dizer que és um Deus? Quando enfrentar os seus assassinos, você será mortal e não divino. Você morrerá como um cachorro nas mãos de estrangeiros pagãos. Eu, o Senhor Deus, dei esta ordem. O Senhor falou comigo outra vez e disse: Homem mortal, cantem uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor, diga-lhe que eu, o Senhor Deus, digo isto: que você era um animal de perfeição. Como era sábio e simpático, você vivia no Éden, no jardim de Deus, usava pedras preciosas e todo tipo de rubis, diamantes, topázio, berilo, ônix, jaspe, safiras, esmeraldas, grandes granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor. Com as asas abertas, você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo. Isso levou à violência e ao pecado. Por isso, o anjo protetor eu lhe dei, eu lhe expulsei. Eu humilhei e expulsei do monte de Deus, e no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. A sua fama o fez perder o juízo, e então eu joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Você foi tão desonesto nas suas compras e vendas que os seus lugares de culto foram profanados. Por isso pus fogo na cidade e a queimei completamente. Todos os que agora olhavam para você, está vendo o que você virou cinzas? Você está acabando para sempre. Todas as nações que conheceram estão apavoradas com medo de acontecer ou a mesma coisa com elas. O Senhor me disse: Homem mortal, fale contra a cidade de Sidom. Diga ao povo dali que eu, Senhor Deus, digo o seguinte: Sidom, eu estou contra você, por causa daquilo que vou fazer com você. Todos me louvarão quando eu castigar os seus moradores. Todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor, que sou santo. Eu lhe mandarei doenças e farei com que corram sangue nas suas ruas. Você será atacada em todos os lados. Todos os seus moradores serão mortos. Assim você ficará sabendo que eu sou o santo. O Senhor disse: Os povos vizinhos que tratam Israel com desprezo nunca mais ferirão como se eles fossem espinheiros e roseiras bravas. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o santo Deus. O Senhor Deus disse: Eu vou trazer de volta o povo de Israel. De todos os países por onde os separei, de toda a nação, ficarão sabendo que eu sou santo. O povo de Israel viverá nas suas próprias terras.
e na terra que dei a Jacó, meu servo. Ali eles vão viver em segurança, vão construir casas e fazer plantações de uvas. Eu castigarei todos os vizinhos que os trataram com desprezo. E Israel ficará seguro. Ali eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus de Israel. Ezequiel capítulo 29. No 10º ano do nosso cativeiro, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra o rei do Egito, diga-lhe como ele e toda a terra do Egito serão castigados. Diga que o Senhor Deus está dizendo isto ao rei. Diga: eu estou contra você, crocodilo monstruoso deitado num rio. Você diz que o rio Nilo é seu e que você mesmo o fez, mas eu porei um gancho no seu focinho, farei com que os peixes do seu rio fiquem agarrados em você. Então eu o puxarei para fora do rio Nilo, com todos os peixes agarrados em você. Ou eu jogarei no deserto, e todos aqueles peixes também. O seu corpo ficará largado no chão, e não será sepultado. Eu darei às aves e aos animais selvagens como alimento, assim como o povo do Egito ficará sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor diz ao Egito: os israelitas se apoiaram em você, mas você foi um bastão fraco. Quando eles se apoiaram, você quebrou, machucou o ombro deles e fez com que torcessem as costas. Por isso eu, Senhor, estou lhe dizendo que farei com que os homens que ataquem com espada, eles matarão a sua gente, os seus animais. O Egito vai virar um deserto vazio. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse ao rio Nilo que o rio Nilo é seu e que foi você quem fez. Por isso eu estou contra você, contra o seu rio Nilo. Farei com que todo o Egito vire um deserto vazio, a cidade de Migdol do norte até a cidade de Assuã do sul até a fronteira da Etiópia. Nenhuma pessoa ou animal passará pelas suas terras. Durante 40 anos, o Egito ficará sem moradores. Farei do Egito um país mais deserto do mundo. Durante 40 anos, as cidades do Egito ficarão arrasadas, mais arrasadas do que quaisquer outras cidades. Farei com que os egípcios se tornem refugiados. Fugirão para todos os países e viverão no meio de outros povos. O Senhor Deus diz: depois desses 40 anos, trarei os egípcios de volta das suas nações, por onde os espalhei. Eu os deixarei viver no sul do Egito, a região onde vivem ali. Eles serão um reino pequeno e mais fraco de todos, e nunca mais dominarão as outras nações. Eu os diminuirei tanto que não serão capazes de dominá-las. Israel nunca mais dependerá da ajuda deles. O que aconteceu com o Egito fará com que o povo de Israel lembre como estava errado em confiar nos egípcios. Então Israel ficará sabendo que eu sou o Senhor Deus. No ano 27º do nosso cativeiro, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo e disse: Homem mortal, escute. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou a cidade de Tiro e ele obrigou os seus soldados a carregarem tanto peso que os cabelos deles caíram e os seus ombros ficaram esfolados, mas nem o rei nem o seu exército conseguiram nada como pagamento pelos seus esforços. Agora eu, o Senhor Deus, digo isso: darei a terra do Egito ao rei Nabucodonosor. Ele vai pegar toda a riqueza do Egito, vai levar como pagamento para o seu exército, e darei a Nabucodonosor o Egito como pagamento pelos seus serviços, pois o seu exército está trabalhando para mim. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Quando isso acontecer, farei com que o povo de Israel fique forte. E a você, Ezequiel, vou dar licença para falar, onde todos possam ouvi-lo. Assim eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 30. Novamente o Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, profetize e anuncie que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Gritem o seguinte: dia de terror, dia está perto, dia que o Senhor vai agir.
um dia de nuvens e de castigo para as nações. Haverá guerra no Egito, grande sofrimento da Etiópia, muitos serão mortos no Egito, o país inteiro será roubado e arrasado. Essa guerra também matará os soldados. Essa guerra também matará os soldados contratados da Etiópia, Líbia, Arábia e Cube, e até o meu próprio povo, o Senhor diz. Desde Migdol, que fica no norte, de Assuã, que fica no sul, todos os que defendem o Egito serão mortos em batalha. O orgulhoso exército egípcio será destruído. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O país será mais deserto do mundo e as suas cidades serão completamente arrasadas. Quando eu incendiar o Egito e aqueles que defendem estiverem mortos, todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando aquele dia chegar, o Egito for destruído, mandarei mensageiros em navios para porém medo no povo descuidado da Etiópia. Esse povo ficará apavorado. E aquele dia está chegando. O Senhor Deus diz: usarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para acabar com a riqueza do Egito. Ele e o seu exército violento virão para arrasar o Egito. Eles atacarão com espadas e a terra dos egípcios ficará cheia de mortos. Sacarei o rio Nilo, entregarei o Egito a homens maus. Estrangeiros arrasarão o país todo. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: também destruirei os ídolos e os falsos deuses de Mefins. Não ficará ninguém para governar o Egito. Espalharei terror no meio do povo. Farei com que o sul do Egito vire um deserto e porei fogo na cidade de Zoan do norte. Castigarei Tebas e a capital. Derramarei a minha ira sobre a cidade de Pelúcio, a grande fortaleza do Egito, e acabarei com as riquezas de Tebas. Incendiarei o Egito e Peluso se torcerá de dor. As muralhas de Tebas serão derrubadas, a cidade será inundada. Os moços das cidades de Heliópolis, Bus e Bubaste morrerão na guerra, e os outros moradores serão levados presos. Quando eu quebrar o poder do Egito, acabará com a força que tanto se gaba. A escuridão cairá sobre a cidade de Tafnes. Uma nuvem cobrirá o Egito, e os moradores de todas as suas cidades serão levados prisioneiros. Assim, castigarei o Egito, e aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. No ano 11º do nosso cativeiro, no 7º dia do primeiro mês, o Senhor falou comigo. Ele disse: homem mortal, eu quebrei um dos braços do rei do Egito. Ninguém amarrou o braço dele, nem pôs uma tipóia, a fim de que sarasse e ficasse forte, e assim ele pudesse usar de novo a espada. Agora eu, o Senhor Deus, digo: eu estou contra o rei do Egito, quebrarei os seus 2 braços, tanto o bom como o que já estava quebrado, e a espada cairá da mão dele. Espalharei os egípcios pelo mundo inteiro, aí farei com que os braços do rei da Babilônia fiquem fortes, e porei a minha espada nas mãos dele. Porém, quebrarei os braços do rei do Egito, e assim ele gemerá, morrerá na frente dos seus inimigos. Sim, farei com que o rei do Egito fique fraco, e darei força ao rei da Babilônia. Quando eu lhe der a minha espada, e ele apontará para o Egito, e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Espalharei os egípcios pelo mundo, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Glória a Deus por esta leitura de hoje. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Fique conosco, Senhor. Ensina-nos a fazer o que é reto diante de Ti. Amém. Deus te abençoe.